Oi, eu sou a Carol. E eu sou o João. E isso Não é briga. Porrada nos caras que não fazem nada. Porrada nos caras que não fazem nada. Distribuição de panfletos, reivindicação dos direitos, associação de pais e mestres, proliferação das pestes. Porrada, 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 porrada nos caras que não fazem nada. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre a volta às aulas, sobre a volta à escola nessa pandemia, nesse 2020 aí, quais são um pouco das nossas expectativas, as nossas opiniões, o que a gente pensa como vai ser essa volta, o que vai ser desse ano letivo, o que a gente vai conseguir tirar desse ano letivo, que de aula presencial teve menos de um mês, né? Foi? Foi, né? Porque teve carnaval. Tem carnaval, né? Ninguém trabalha, ninguém Foi um ninguém mês, vai pra porque a gente escola. voltou dia 5 de fevereiro, não foi? Acho que foi. E a gente parou dia 13 de março, um mês e uma semana com o carnaval, então um mês de aula aí. O que a gente vai conseguir disso? O que vai sair disso tudo? Esse programa é uma continuação, basicamente, do programa anterior, que a gente falou um pouquinho sobre a educação durante a pandemia, o trabalho remoto. Fizemos uma discussão também sobre a tecnologia, a exclusão no acesso e de como a tecnologia também poderia ser utilizada na educação e como isso está sendo utilizado e nesse momento da pandemia também, ou não utilizado. Agora a gente tem que ir para um outro lado, porque basicamente no momento que a gente está hoje já começa a se discutir como está sendo a volta. Realmente a educação ela foi reprovada, tivemos um péssimo trabalho na maioria das escolas, que a maioria das escolas do Brasil são públicas e também em muitas escolas particulares com o ensino remoto, a coisa não funcionou, principalmente por causa da dificuldade de acesso, né? E também por algumas resistências, né, que a gente acha que de alguma maneira vai discutir hoje um pouco aqui, que me parecem muito, por mais que justas por um lado, e entende-se, acho que até as pessoas, algumas até podem ser maldosas, porque eu vejo maldade nisso. Mas acho que até de boa intenção, mas são com argumentos que não concordo muito. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse segundo passo, né, de volta às aulas, né, como é que está sendo isso, se tem que voltar agora, se não tem que voltar, como tem que voltar, a princípio, como é que é essa questão? Pode ser que quando esse programa vá ao ar já tenha mudado, né, porque aqui no Rio de Janeiro as coisas tenham mudado um pouco rapidamente, mas a princípio, pelo último decreto aí do prefeito, as redes privadas podem voltar, né, é optativo, né? Podem voltar a partir do dia 10 de julho e a rede pública voltará a partir do início de agosto, não é isso? Pelo decreto. Voltará... Isso, município do Rio de Janeiro. Isso, município do Rio de Janeiro. O Estado se pronunciou já alguma coisa? Não. Não. O Estado não se pronunciou e aí os outros municípios, cada município vai voltando de um jeito. São Paulo, que também é uma outra grande rede, vai voltar só em setembro, não é isso? 8 de setembro. Isso. Já com os protocolos estabelecidos, aqui no Rio de Janeiro ainda é tudo muito vago. Ele permite a volta da rede privada de forma optativa dia 10 de julho, mas não tem muito. Tem lá as tais das regras de ouro, né, que é para tudo, mas não tem muito... não tem protocolos na escola, né, especificamente. Né? A informação que eu tenho é que a partir dessa semana agora, final de junho, início de julho, a gente está gravando o programa hoje no dia 8 de junho, vai começar a montar um grupo de trabalho para poder, junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, representantes de coordenadores das regionais e mais representantes de diretores, enfim, uma série de pessoas que vão começar a pensar os protocolos. A Câmara Municipal, por meio de alguns vereadores aqui no Rio de Janeiro, eles emitiram também um documento, um bom documento, um documento extenso, com várias sugestões de protocolo, e fazendo um paralelo com vários cantos do mundo, países, trazendo essas contribuições.
para que a gente possa construir esses protocolos. É que é importante a gente, talvez nem todo mundo que assista a gente seja da área da educação, né? As escolas pararam no mundo todo, praticamente no mundo todo, né? E é quase sempre um dos últimos setores a voltar, né? É um setor que, por essência, é a de aglomeração, mesmo em redes que as salas são mais vazias, mas é aglomeração. Você tem, sei lá, 20, 30 pessoas dentro de uma sala de aula. E não fechada, só aglomeração, né? Escola é contato. É contato. Educação infantil. Você vai dizer, primeiro as máscaras, né? O primeiro decreto dele ele veio dizendo que isso era obrigatório a partir dos 6 anos. Então as crianças não vão usar as máscaras, ou não serão obrigadas a usar. As crianças não vão se abraçar? Como é que vai ser a hora do parquinho? Não tem hora do parquinho. Você vai voltar essa educação infantil como? Os refeitórios das nossas escolas não são enormes. O refeitório da minha escola é super pequenininho. Como é que vai colocar essas crianças para comer? As salas, as janelas não abrem direito. Elas são fechadas, né, com grade para impedir que eles caiam, que eles pulem. Ok, necessário. Mas não abre direito. Como é que vai ter essa corrente de ar? A ideia de São Paulo, o rodízio de alunos, é legal, é bacana, mas fiquei pensando muito no nosso desgaste, assim, você vai repetir a mesma aula quantas vezes, assim, porque aí, vamos lá, na minha escola são 4 sétimos anos, na sua escola são quantos? Aí o mesmo professor, já teve um ano que eu tive 10 sétimos anos, eu ia dar a mesma matéria 50 vezes numa semana. Também pensar nisso, assim, como vai ser essa volta. O rodízio eu acho que é o mais sensato, para você não botar todo mundo dentro da sala ao mesmo tempo, que é impossível isso. Não imagino uma sala com 45 alunos, mais a gente, 46 pessoas, turma que tem criança incluída, ainda vai ter o estagiário, quantas pessoas dentro dessa sala, super lotada, é muito difícil, assim, eu fico bastante preocupada. Acho que a gente tem que voltar em algum momento, né? Acho que a gente concorda, a gente tem que voltar em algum momento. Não sei se agosto vai ser o momento já de voltar. Eu acho que não, o João já tem mais esperanças em relação a isso. Eu ainda acho que agosto não vamos estar prontos para voltar. Eu ainda sou mais reticente com essa volta, eu fico querendo que... Não, eu confesso a vocês que assim, a minha maior preocupação, eu entendo todas essas questões, mas eu fico muito preocupado com os alunos, né? Com o conteúdo que não está sendo dado, com as aprendizagens que não estão acontecendo. Mas aí vamos lá, você acha que de agosto até dezembro a gente vai conseguir, desculpa, mas por outro lado, a gente também vê a dificuldade que a gente está passando. Então, assim, eu fico numa verdadeira encruzilhada sobre o que fazer, e óbvio que a gente tem que colocar a vida em primeiro lugar, né? Porque não adianta nada a pessoa morrer, ou um professor morrer, e aquela aprendizagem vai ficar para trás também, porque o sujeito não vai mais existir, pelo menos aqui nesse plano, se é que existe outro, né? Então, assim, eu fico numa angústia muito grande, porque o aprendizado nesse período está sendo pífio. E aí a gente tem que retomar as discussões no programa anterior. Vocês podem assistir, eu não vou me alongar muito aqui, porque a primeira coisa também que vem, não tá tendo aprendizado porque é EAD, aquela palhaçada que o nego fica falando, né? E eu não concordo com essa visão. Acho que o problema é mais complexo do que colocar toda a culpa no EAD, como se a gente tivesse que ficar 8, 9 meses recebendo salário e não trabalhando. Então, acho que a situação ela é mais complexa do que parece, né? Mas assim, eu fico numa aflição muito grande. Primeiro que a gente já está há muito tempo em casa, né? A gente fica... Eu, por exemplo, gosto de rua, gosto de não ficar em casa. Já fui mais caseiro, hoje não sou nada caseiro. Acho que a gente tem que estar em contato com o mundo, com as pessoas, observar o que está acontecendo. E eu também já estou chegando no meu limite, assim, até mental, de ficar em casa. Por mais que eu seja muito disciplinado
para as coisas que eu preciso fazer. Mas assim, a coisa que mais me aflige é isso, o quanto que esses meninos não estão aprendendo. E de fato a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa voltar o quanto antes com responsabilidade. Me parece que em agosto, eu vou só retificar uma fala que você disse, eu acho que em agosto também não é o momento ideal. Eu também acho que ainda não vamos estar. Essa é uma questão que é difícil a gente colocar. Não, é tudo meio... me parece também ainda muito precipitado. Eu achei que você já esperava que pudesse estar bem. Me parece precipitado. Né? Porque... Eu tenho medo de voltar até em setembro. Mas assim, o que eu penso é o seguinte, a gente vai ter que voltar. Acho que medo de voltar todo mundo tem. Não tem como não correr algum risco. Entendeu? Não tem, porque se a gente tivesse até uma previsão, por exemplo, vai ter uma vacina em outubro. Sim, eu acho que a gente poderia não ter aula até outubro. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente não tem noção. Isso pode, inclusive, a vacina chegar... Agora já existem previsões mais confiantes, né, de que a vacina pode chegar até esse ano, mas a gente não sabe, a gente não consegue cravar nada, né, se isso vai ser esse ano, se a vacina vai ser no ano que vem, quando vai ser. Enquanto isso o tempo está passando, as crianças mais pobres, mais vulneráveis, não estão tendo acesso à escola, não estão tendo acesso ao conhecimento, né, que a escola permite. Eu acho que isso é muito importante a gente Então isso me dá uma aflição. Então assim, nesse momento, o que eu penso é o seguinte, a gente precisa acompanhar a curva, né? Quando isso começar a dar os sinais de que a coisa está começando a estabilizar, está começando a diminuir os casos, começar a pensar os protocolos. Não existe voltar antes da pandemia acabar, quer dizer, não existe voltar só quando a pandemia acabar, porque senão a gente não tem a menor noção quando isso vai começar. E a gente aí a gente vai fazer o quê? A gente vai acabar com o ano letivo, vai reprovar todo mundo, né? E aí os alunos da rede particular que fizeram, né, que os alunos da rede particular que têm recursos, porque não são todos também, mas aqui no Rio de Janeiro, numa cidade como Rio de Janeiro, a maioria das escolas particulares estão trabalhando, né, estão oferecendo, e aí esses sujeitos vão passar de ano e os da escola pública não vão. Né? Ou seja, aqueles que poderiam estar fazendo um vestibular para entrar na universidade no ano que vem, não vão poder fazer. Aqueles que estão no 9º ano, que podem entrar no Instituto Federal, não vão poder fazer. Ou seja, não há um abismo aí, não há uma discrepância, né? Vai acontecer. Então, assim, eu penso que a gente precisa acompanhar a curva, né? Precisamos envolver o máximo possível de pessoas, de especialistas, de membros da comunidade escolar para poder discutir e pensar o protocolo, e achar alguma forma de, enquanto não ter a vacina, o que a gente pode fazer dentro da escola. Discutir isso, porque, assim, é uma situação muito difícil, né? Mas a gente também não pode deixar de esquecer a dificuldade que os alunos estão tendo para poder ter acesso à escola, à educação, ao saber. Eu não... Assim, eu sei da dificuldade deles, mas eu também fico pensando muito, a gente já falou sobre isso, vamos voltar. Voltamos em setembro, que era o que ela tinha dito semana passada, né? Voltamos em setembro. De setembro a dezembro, que conteúdo eles vão também aprender? Eu fico pensando muito nisso, assim. Você sabe que eu não defendo a suspensão do ano letivo, não é isso que eu tô falando. Mas eu também fico muito na dúvida, assim, o que fazer? Voltamos, assim, não, pra mim não é... Eu nem penso em reprovar, eu acho que todo mundo tem que passar. Assim, voltou, tem que passar, vai embora, vai com Deus, assim, porque eu acho totalmente injusto reprovar essas crianças. Até por uma coisa que a gente conversa bastante, né? Essas crianças estão aprendendo mesmo. Ano que vem elas lembrariam do que a gente deu esse ano. A maioria não ia lembrar mesmo, né? E ia passar de ano. Uma outra discussão. Mas assim, eu fico pensando, voltamos em setembro, a gente faz o que com essas crianças, assim? Porque faz o rodízio, que é o que provavelmente vai acontecer, né? Um horário reduzido, que é o que provavelmente vai acontecer. Essas crianças vão aprender o quê? Eu não sei, assim, também. Eu vou fazer o quê com essas crianças? Eu acho que São Paulo está dando bons exemplos para o Brasil nessa questão.
Desde o primeiro momento, São Paulo está discutindo muito essas questões, envolvendo uma série de especialistas, e o retorno às aulas em São Paulo já está sendo projetado, como o Carol já falou, para setembro, com uma discussão já sendo feita em junho. Sim. E que agora vai começar a envolver mais as escolas, para iniciar uma projeção. E que nada significa que o governo não vai adiar depois. Isso pode acontecer também, né? Exato. E o que São Paulo está pensando? São Paulo está pensando em fazer um rodízio, dividindo todas as turmas em 5, em que todo dia vai ter 20% de alunos na sala e os outros estarão estudando de forma remota, ou seja, um ensino híbrido, em que você mistura o presencial com o remoto, né? E aí que é uma outra questão. Se a gente começar a voltar, porque o que eu defendo? Nos primeiros sinais em que a curva começar a achatar e o número de mortes começar a cair, nós temos que começar a discutir com especialistas e membros da comunidade os protocolos da volta e como será isso. Provavelmente a gente vai voltar com ensino híbrido, né? Ou seja, misturando o remoto com o presencial. E aí, o que a gente pode pensar? Eu acho que a gente tem que, se a gente conseguir pelo menos ter 3, 4 meses de aula, contando já o que a gente deu em fevereiro e metade de março, talvez a gente chegue a 5 meses, né, que seja, eu acho que ninguém tem que ser reprovado esse ano, né? Uhum. E a gente precisa fazer um trabalho de recuperação ao longo dos próximos anos, tentando identificar, e daí mais uma vez a importância de existir uma base nacional curricular comum, porque você consegue ter um parâmetro do que o sujeito precisava ter aprendido naquele período. Não é da cabeça do professor. Você não está refém 100% da cabeça do professor. É óbvio que o professor ele pode turbinar o currículo, mas é turbinar, é preencher, é enriquecer, mas existe um mínimo, uma base que precisa ser garantida. Então, se faltou isso, e aí é trabalho da escola, é trabalho de diálogo dos professores, com a coordenação, com a direção, de fazer um levantamento do que ficou faltando e ir trabalhando isso ao longo dos anos. E a grande questão que fica, e daí a necessidade dessas turmas, até por serem mais velhas, iniciarem primeiro o retorno, são as turmas que estão se formando. Essa que é a grande questão. São Paulo apontou um caminho interessante, a possível criação de um 4º ano do ensino médio. Uma coisa que não é estranha no Brasil, que alguns institutos federais, né, trabalham com 4 anos. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Escola Politécnica da Fiocruz, que trabalha com 4 anos, a gente tem os institutos federais, né? Então, assim, são instituições que trabalham com 4 anos de ensino médio. Então, isso é uma forma de você garantir num 4º ano, esse trabalho de recuperação, ou que seja metade do ano com um 4º ano, até porque as universidades, por exemplo, elas vão ter que readequar seu calendário também. As aulas na universidade no ano que vem não vão começar em março ou em fevereiro do semestre, no primeiro semestre de 2021. Provavelmente estarão depois, então isso pode estar linkado, por exemplo, né, com esse trabalho de recuperação. Então, assim, é uma possibilidade, mas assim, a gente tem também. Talvez. Agora, é aquilo, nós temos um país, com uma federação, né? Infelizmente, a gente não tem um Sistema Nacional de Educação que poderia regulamentar isso, mas as prefeituras e os estados podem fazer isso. Assim como a iniciativa privada também, de alguma maneira, pode fazer isso também. Então, assim, os pareceres que estão vindo do Conselho Nacional de Educação, eles estão dando muita abertura, muitas possibilidades. Eles não estão indicando caminhos únicos, eles estão apresentando vários caminhos. Várias realidades, né? Exatamente. Tem lugar que já dá para voltar, tem lugar que agora não dá para voltar. O que eu penso, Carol, só é que não dá pra gente não fazer nada, ou esperar a pandemia acabar. Eu concordo. Porque isso é uma loucura, porque os alunos não estão tendo aula, os alunos não estão aprendendo nada. E uma coisa que muito me incomoda, né, são charges, desenhos, que às vezes até o próprio sindicato dos professores aqui no Rio vincula, né, de que não tem que ter volta, só pode voltar depois da pandemia. Então, quando é que isso vai acabar? Né? E isso não há precedente no mundo todo. Mas o país lá foi e voltou. E isso pode acontecer aqui também, gente. Isso pode acontecer, né? Porque a gente pode ter outros surtos da doença. A gente pode ter o 2º, 3º, 4º, 5º, 10º surto. Só que não adianta, até porque a gente entra numa outra questão, né?
existe muita gente trabalhando, né? Para ter acesso à internet, para ter acesso à luz, para ter acesso à água, né? É óbvio que a gente está lidando com criança, a gente está lidando com professores, alguns desses professores são idosos, estão no grupo de risco. Isso é outra coisa que me preocupa também, como vai ser essa volta, né? Por isso que a gente tem que ter os protocolos. Vários que não vão voltar, né? Sim, mas aí entra também uma outra questão, que é o entendimento das redes de ensino, das escolas particulares, né, de entender questões de atestados médicos. Agora, não ser inflexível com relação na a rede isso. pública, Mas o que não dá pro cara não ter aula. Esse cara não vai voltar. E aí a gente tem dois problemas. Na rede pública, esse professor, com todos os seus direitos, não vai voltar. E aí ele vai o quê? Continuar dando em casa o ensino remoto? Pode ser uma possibilidade. É uma possibilidade. A gente vai... E na rede privada a gente tem outro problema. Esse retorno que, na minha opinião, precisa acontecer antes da pandemia acabar, porém numa situação melhor do que a gente está vivendo hoje. E acho que em setembro a gente não vai estar na situação, inclusive, ideal para esse retorno, em outubro, perdão, aqui no Rio de Janeiro, especificamente. Mas a gente precisa pensar num retorno. Não dá pra gente pensar em retorno só ano que vem, só na metade do ano que vem. Né? Não existe isso. Né? Essa possibilidade está fora de cogitação. Nós estamos aprofundando, né, o abismo da desigualdade. Porque com a escola funcionando, ela já é desigual. Dentro da escola pública, até mesmo entre os próprios alunos, você enxerga muitas desigualdades. Imagina quando esses alunos, a maioria das grandes cidades, alunos pobres que estão na escola pública, não estão tendo aula. É zero. E isso vai impactar muito as escolas que fazem um bom trabalho. As escolas que de fato conseguem ensinar, as escolas que conseguem aprender, que os alunos conseguem aprender. Porque ali é o quê? O efeito escola. É a eficácia da escola fazendo diferença. E quando a escola faz a diferença, o aluno aprende. Então ele consegue recuperar, amenizar desigualdades, né? Mesmo numa situação mais vulnerável. E agora, sem a escola, sem o espaço, sem aquele locus privilegiado do conhecimento, o aluno vai ficar totalmente vulnerável, né? Ao saber, né? Ao saber necessário para o convívio na sociedade, inserção no mercado de trabalho, a cidadania, né, como prega a própria LDB. Então, eu penso isso. Antes que alguém fale que eu sou maluco, como vai voltar? Eu tenho um pessoal que é muito escandaloso na educação. E não me agrada esse tipo de raciocínio. Mas eu penso que a gente precisa acompanhar as curvas, ver o momento apropriado para se envolver as pessoas necessárias a isso, para um grande debate para a construção de protocolos. E provavelmente... que essa volta não vai ser normal. Vai ser o chamado novo normal, né? Que todo mundo está falando aí. Que provavelmente vai envolver ensino híbrido, vai envolver uma mistura de presencial com online, e a gente vai precisar de, nos próximos anos, ir recuperando esse tempo perdido, esses conteúdos que não foram assimilados, apreendidos, e ver outras possibilidades, principalmente para as turmas que estão encerrando. Então, esse é um pouco do que eu penso com relação a esse tema. Mais preocupante. Eu também acho que tem que voltar, eu também acho que isso tudo, mas eu fico muito com isso, assim, que a gente... Porque eu não acredito que vai acontecer isso, de fazer um ano depois, nessas turmas que estão se formando. Na minha experiência da rede pública, não acredito que ano que vem haja uma preocupação em repor o que não foi aprendido esse ano, entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho que não tem que reprovar ninguém, se a gente fosse pensar no ideal, seria isso, que esse ano não fosse, que não valesse. O problema é que tem gente andando. Eu ia falar isso, assim, só que se esse ano não valesse pra ninguém, só que também é injusto com quem tá estudando. Assim, eu penso na nossa filha, na Clarice. Ano que vem ela vai repetir o pré de novo? A bichinha ficou aqui custando aprender, tá aqui uma luta pra aprender o Babel de Babu, e aí ano que vem ela tem que repetir de novo. Repetir de novo não, né? Tem que repetir. É injusto com quem teve, né?
que a gente sabe que não é culpa daquele aluno ali, as desigualdades do nosso país, não é culpa daquela criança, não é culpa daquele aluno que está lá estudando pro Enem, não é culpa dele, indivíduo. Ele vai fazer o quê? Vai culpabilizar ele? Não adianta, porque se fizer todo mundo repetir, vai culpabilizar aquela criança ali também que ficou estudando o ano inteiro. Que tem criança que está estudando, que está passando por pressões muito grandes, estudando em casa, que é difícil, que não é fácil. A gente sabe, e ela nem tem prova, ela não tem nada disso, a gente vê o quanto é difícil. Imagina para as crianças que são maiores, né? Que tem toda estudar mesmo, né? Mas o ideal seria isso, porque o que essas crianças vão aprender? A gente vai chegar ano que vem, não vai ter essa reposição. Eu posso ficar lá igual uma maluca tentando dar em um ano que eu teria que ter dado em 2. Mas aí vai ser o que? A turma da Carol só? Mas aí a gente entra numa outra discussão. Aí também já é o problema da escola, né? A escola que não tá fazendo isso. Eu acho que aí também a gente não pode generalizar. Eu entendo você e eu acho que você tá até certa. Eu acho que isso não vai nem acontecer. Porque, infelizmente, a gente tem um problema sério de implementação de políticas no Brasil. Mas você acha que vai haver, pelo menos, a política? Eu acho que vai... Não sei se... Acho que política é uma palavra muito pesada. Tá, desculpa. Deveria vai ter essa ter. Recomendação? Vai ter. Vão ter essas diretrizes. A gente não sabe. Aí já é um exercício muito de futurologia, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu penso que isso deveria ser feito. Assim, eu, João, defendo isso. Que tudo que eu já falei aqui. E o retorno e o resgate ao longo dos anos para que se recupere. Agora, mesmo com base nacional curricular comum, a gente tem escolas que ignoram isso. Agora, as secretarias de ensino, elas também, às vezes, para evitar o conflito, que seja com associações sindicais, ou com professores, ou para alimentar um certo corporativismo, não, coloca tudo como opcional. Tudo é opcional agora, entendeu? Daqui a pouco é opcional o cara trabalhar. Então, assim, isso é uma coisa que me irrita muito, assim. Mas a gente entende. Eu estudo muito política pública hoje e é uma coisa que eu fico incomodado. Mas, assim, procurar o caminho do conflito nunca é a melhor solução. Isso aí eu já entendi. Porque Sim, isso só pode gerar atrasos ainda maiores, dissensos que não são construtivos, né? Porque nem sempre o dissenso não é construtivo. Sim. Muitas vezes ele pode ser construtivo. E falando de redes municipais, a gente ainda tem um adendo isso tudo esse ano, é um ano eleitoral. Então arrumar a confusão não é. Não, se você for perguntar para mim o que eu penso, se isso vai acontecer ou não, se as escolas vão fazer essa reposição, se essas diagnoses vão ser bem feitas. O problema é que eu tô pensando sei, real, entendeu? Assim, pela experiência que eu tenho, acho que não, mas a gente não tem muita saída, a gente tem que fazer isso. Porque agora cabe a capacidade de implementação de cada escola, o trabalho dos diretores, o comando, a liderança do diretor em cima disso, a preocupação. Só que, infelizmente, a gente vive num país que o diretor está mais preocupado com nota fiscal, que é importante, óbvio que é importante, do que se o aluno está aprendendo ou não. Então, é complicado pensar isso. Muitos dos nossos colegas também não estão preocupados se não está aprendendo ou não. Joga na selva lá e vamos ver quem vai passar comigo, né? O professor juiz. O professor juiz, né? Ele tá ali só para cuspir um conteúdo ali e salve-se quem puder. E o cara ainda faz uma coisa meio sádica, né? Que o cara, eu sou bonzão, reprovei. Eu reprovei, bom é reprovar. Gente mal amada que não tem muita a minha confiança preocupação em si. é essa. Que talvez, assim, a melhor solução fosse essa, de suspender esse ano. Só que várias crianças que tiveram aula seriam prejudicadas. E aí o ano seria suspenso só para quem? Isso não vai acontecer porque não tem vai, a escola particular que o sujeito paga e aí vai dizer que pagou à toa. Isso tem uma força política imensa. Não vai, mas eu tô falando o ideal para que essa criança... Porque esses 3 meses que voltemos em setembro, que nem que fossem com carga total, que não será, né? Não seria suficiente, né? Pra gente poder dar tudo. 3 meses. E não vai ser com carga total, porque esse cara vai ter aula uma vez por semana. Eu fico pensando, como é que vai ser essa aula uma vez por semana? Ele vai ter aula de quê, João? Ele vai ter as aulas do dia e depois isso vai alternando. Vai ser muito complicado. Mas eu não sei se ele vai ter as aulas do dia, porque não tem lugar que tá falando que vai ser horário reduzido.
Eu não sei, tem que ver como é que é lá em São Paulo. Se bobear, vai ter aula só de português e matemática. Vai ignorar a gente solenemente. Não sei, isso aí você que tá falando. Pode ser também, pode ser que isso aconteça. Mas às vezes você ter o contato com o aluno... Eu sei que é importante. Não, e até para poder passar atividades, uma coisa mais organizada. Porque que aí isso eu consigo deixar a atividade com ele me devolve, sim, porque agora ele não tá pegando, né? Muitos deles não conseguem ter acesso. E até a própria escola pode divulgar onde vai estar a aula gravada para o cara ver e fazer atividade. Não, facilita, porque você tem esse contato, né, com eles que a gente já é alguma coisa. O que não dá para não fazer nada, ficar como tá, porque foi um fracasso retumbante o ensino remoto, pelas condições que a gente já analisou no outro programa, que eu não vou me alongar aqui. Agora, o que não dá é para o aluno ficar sem aula, não aprendendo nada, e o professor também ganhando salário sem trabalhar, né, gente? Vamos ser sinceros, né? O técnico da Light está trabalhando, né? O da SEDAI também, o do hospital está se matando, os pesquisadores da rede privada está trabalhando. Está trabalhando, como sempre, né? Agora, a gente também está trabalhando, essa que é a questão, né? O professor da rede pública, estadual, municipal também está trabalhando. Quando eu digo que não dá para a gente não trabalhar, receber sem trabalhar, um pessoal aí que acha que a gente não tem que fazer nada, né? Ou que não tem que produzir material para colocar na internet. Não estou querendo dizer isso. Agora, o que é complicado é que a gente que está no funcionalismo público, do alta classe, né? Lá de a gente cima, estava muito sem brigar, né? Muito calmo. Lá de cima, que são os doutores, né? E muita gente sem trabalhar, porque a universidade está fazendo um papelão. Um papelão, ninguém tendo aula, né? Universidade pública, né? Federal, as estaduais que não estão tendo aula, não sei se são todas também. Vamos falando aqui. Agora vão começar, a universidade agora vai começar o ensino remoto em agosto, né? Ou seja, elas vão começar a entrar na areia movediça e começar a dar com a cara no poste, né? Porque é uma série de problemas. A gente também tem... Que a gente já tá vendo desde março, abril, alguns, né? Eu na rede estadual já tô sentindo os primeiros percalços. E a universidade, onde o pessoal ganha mais, tem alunos selecionados por um vestibular muito difícil. Muitos trabalhando aí com alta casta do alunado nacional, né? E os caras, né, aí fazendo live, achando que só isso é trabalho, né? Mas enfim. Ele tava muito quieto, né? Mas isso aí a gente pode um dia fazer um programa só sobre isso. Eu não vou me alongar muito sobre isso, não. Mas eu fico muito triste, sabe? Porque tirando a Fiocruz, que tá lá se matando para fazer uma vacina, e tá fazendo um trabalho belíssimo, eu acho que as escolas federais e as universidades, não todos, é óbvio, mas em sua maioria, porque tem alguns trabalhos interessantes. Deve ter, a gente teve também das áreas da saúde. Algumas pessoas, até ligadas à engenharia para construção de ventiladores, fazendo alguns projetos muito interessantes e bacanas. Mas é uma vergonha, né? A universidade suspendeu o semestre. Teve universidade aqui no Rio de Janeiro que suspendeu o semestre. Suspendeu o semestre. Já está suspenso, acabou. E aí, né? Como é que suspende o semestre? Acabou o semestre? Ninguém trabalha, ninguém faz nada. E nessa mesma universidade eu tive uma informação: os professores estavam proibidos de fazer qualquer coisa que valesse algo. Proibido. Proibido. Ou seja, é proibido trabalhar. Isso é mais uma jabuticaba brasileira. É brincadeira, cara. Olha. Mas isso a gente depois pode conversar melhor sobre isso, porque eu acho uma vergonha. Porque, Carol, eu penso o seguinte: eu não sei se eu tô ficando velho. Eu tenho certeza, mas vai. Mas eu acho que assim, os melhores, eles são os melhores, precisam dar o exemplo. Sim. A gente fala tanto dos políticos, né? Mas a gente não precisa ficar só no político. A gente tem problema, maus exemplos na universidade, maus exemplos nas Forças Armadas, né, que ganham muito e que não dão retorno
à sociedade, né? Maus exemplos com médicos picaretas, maus exemplos com advogados picaretas, com salários do judiciário, gente que ganha aí, né, e penduricalhos e penduricalhos e penduricalhos, né, salários às vezes de 6 dígitos, como funcionário público. Para não trabalhar. Né? Não, e não, para mesmo agora, que trabalhe, por exemplo. né? Como não, é que tô falando agora, sujeito por ganha exemplo. isso? Né? É que agora não está trabalhando, né? Inclusive, os técnicos judiciários anunciaram essa semana que não vão trabalhar. Né? Ou seja, enfim, é complicado. Mas depois é isso. Desse desabafo. Depois, né? Mas a gente vai conversar depois mais sobre isso, né? Até para eu explicar melhor minhas ideias, antes que vocês comecem a jogar pedra em cima de mim aí. Porque o povo gosta de jogar pedra em cima de mim. Fazer o que se eu tenho mais carisma do que você? Brincadeiras à parte. É isso aí, a gente deu um pouco da nossa opinião, do que a gente espera, da nossa expectativa aí com relação a essa volta às aulas, do que vai acontecer. Sabendo que tudo pode mudar, né? Que boa parte do que a gente disse pode não acontecer, mas são as nossas opiniões aí sobre essa volta às aulas, principalmente na rede pública. E principalmente aqui, né, no Rio de Janeiro, que é de onde a gente está falando. Tá bom? É isso. Hoje a gente nem discutiu, então vai ficar mais fácil ainda. Foram dois programas sem brigar. Mas, o próximo que a gente está programando vai ser um arranca-rabo. Nem falei palavrão nesse, eu acho. Não lembro. Então é isso. Não esquece de dar o like, apertar o sininho e seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Tchauzinho. Tchau. Lembre-se que isso não é briga. Não é briga. Tchau. To school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee.